Alerta de gatilho. O vídeo de hoje contém conteúdo sensível. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam muito bem. Eu estou. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Vocês já viram aí na chamada que hoje é um vídeo muito sério, de um assunto complicado. Mas antes de eu entrar nessa parte, eu quero vir aqui, ó, com o maior sorrisão no rosto, agradecer muito a vocês, porque esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo depois que o canal atingiu 3.000 inscritos. Ai, gente, às vezes eu vejo uns vídeos, eu olho alguns vídeos mais antiguinhos meus, para eu relembrar algumas coisas quando eu vou fazer novos conteúdos, e eu vejo que eu tava super comemorando lá, quando fiz 500 inscritos, quando tava chegando perto dos 1.000, né? Então, eu sempre gosto de vir aqui celebrar cada um de vocês. Saibam que nesse mundo de hoje, onde as pessoas têm milhares e milhões de seguidores e que aí um número como, por exemplo, 3.000 parece tão pouco, não é. Vocês já se imaginaram num local, num auditório, num teatro, num estádio, onde tem 3.000 pessoas te olhando ao mesmo tempo? Vocês conseguem se imaginar? Se imaginem com 200, 500 pessoas, e isso já é muito. Imagina mais do que isso. Então não tem como eu não vir aqui, né, agradecer vocês imensamente, porque de alguma forma vocês caíram no meu vídeo, se conectaram e escolheram permanecer aqui comigo. Então, gratidão enorme. Que venham mais pessoas, que venha mais conteúdo, que esse canal cresça e se desenvolva cada vez mais. Eu fico muito feliz que de alguma forma eu possa estar auxiliando vocês através desse conteúdo. E justamente porque eu sinto todo esse carinho, ainda só mais uma coisinha antes de começar o vídeo. Eu estava de aniversário recentemente e uma pessoa maravilhosa que foi minha mentorada, hoje é minha parceira, minha amiga, que é a Márcia, me deu de presente um kit de chimarrão. Olha que amor, o budinha já era meu, mas isso aqui são pedrinhas, são cristais, gente, cristais que estão quebradinhos e esses cristais menorzinhos. E eu coloquei a ametista hoje de propósito no meu chimarrão para essa nossa conversa aqui, já que o assunto de hoje é sobre cura. Então, muito obrigada, Márcia, por esse presente lindo. Gratidão a todos vocês que estão aqui. Chega de enrolação e vamos lá saber que relato é esse quanto ao arquétipo do beija-flor. Antes de eu falar o que a pessoa trouxe para mim, eu vou trazer um trechinho bem pequenininho sobre o que é o arquétipo do beija-flor, com o que ele mexe, e eu vou deixar o site que eu estou tirando as informações aqui na descrição. Eu sempre deixo, tá, pessoal? É sempre legal ler a descrição do meu vídeo, que sempre tem uma coisa ou outra ali interessante. Então, olha só, o arquétipo do beija-flor, ele traz o equilíbrio, tá? Com a frequência da ação e do movimento. Então, o beija-flor, ele vai mexer com cura interior, amor incondicional, carinho, perfeição, alegria de viver, perfeccionismo, beleza, criatividade, virilidade e leveza, tá? O beija-flor, gente, é aquela ave que não tem como tu olhar para esse animal e não te vir um sentimento de que aquilo é a coisa mais linda do mundo. Eles são, por exemplo, como as borboletas. Eu não sei, tem um monte de aves, tem um monte de insetos alados, mas o beija-flor e a borboleta são dois animais alados que chamam muita atenção. Eles trazem um encanto, uma beleza diferenciada, porque o beija-flor, além dele ter essa questão de voar muito rápido e quando ele tá lá ou tomando água no bebedor ou ele tá numa flor sugando o néctar,
ele fica batendo as asinhas, né? Ele bate tão rápido que ele consegue praticamente ficar parado no ar fazendo isso. Ele tem aquele padrão de cores que, dependendo da iluminação, ele tem uma cor e dependendo ele tem outra. É lindo demais esse animal. O ninho deles é a coisa mais bonitinha, parece um cestinho. Tudo deles é muito delicado. Então, aqui vocês já entenderam que esse é um arquétipo muito especial, né? É um animal simplesmente lindo e incrível. E, obviamente, que ele também vai ter um lado sombra. Ele pode trazer irritabilidade, até porque se ele traz essa ação tão grande, muitas vezes, se as pessoas da tua volta forem muito lentas, isso vai começar a irritar. Não aceitação de críticas. Geralmente, esses animais que são muito ligados ao belo, o pavão também é assim, ele traz uma dificuldade de lidar com críticas e também pode trazer a exaustão, porque o beija-flor é uma ave que não para. Ele só para quando ele tá exausto, ok? Falando esses pontos aqui com vocês, que a ideia desse vídeo não é focar em lado luz, lado sombra, tudo mais, era só para dar um panorama. Eu vou começar aqui com um relato que trouxeram para mim, que é bem grande. Eu nem quis fazer um fofoca dos arquétipos com ele, até porque o assunto é pesado e o relato é enorme, tá? A pessoa que me mandou essa situação, ela colocou o arquétipo do beija-flor porque estava querendo velocidade para um processo de trabalho. Ela ia participar de alguns processos seletivos e queria que esse arquétipo auxiliasse com uma vaga específica. Ela até citou assim para mim que ela já tá há um bom tempo que ela sente que parece que o fluxo do manifestar, principalmente essa parte do trabalho, né, não tá vindo até ela. E que ela tem conversado com Deus assim, eu tô cansada, eu tô fazendo tudo, eu tô me esforçando, eu tô largando currículo, eu tô indo nos processos seletivos, eu faço cursos para melhorar, eu tô buscando meu autoconhecimento e isso não tá vindo até mim. O que que tá acontecendo que eu não tô conseguindo, né? Então, ela foi num processo seletivo, ela até me relatou umas coisas assim que ela ficou um pouco chateada. E aí ela viu que para a vaga que ela queria em si, o arquétipo do beija-flor não mexeu. Essa vaga não veio, pelo menos até agora. E aí ela ficou chateada, porque, como eu citei, ela tá esperando uma oportunidade, tá sentindo que tá tudo travado. E nesse meio tempo, ela descobriu que ela está com um mioma e que ela, inclusive, desenvolveu uma anemia por conta dos sangramentos ocasionados por ele, ficou internada e hoje ela tá tendo que fazer um tratamento que, inclusive, tá saindo bem caro. Deixa eu procurar aqui para vocês no Google, ó, só para quem não sabe o que é mioma, já estou falando aqui. São tumores uterinos benignos formados por tecido muscular. Acometem as mulheres principalmente na fase reprodutiva da vida, né? Aquela em que as mulheres podem menstruar, engravidar. A causa é desconhecida, mas sabe-se que seu crescimento depende de fatores hormonais, diminuindo de tamanho após a menopausa. Para quem já viu a foto de um mioma, a sensação que eu tenho é que ele parece um feto, que tem mulheres que o caso dos miomas é tão graves que é feita a cirurgia de retirada. Inclusive, a pessoa que me relatou já disse que o caso dela não é caso cirúrgico, mas o que eu ia citar é que tem casos que eles retiram até o útero da pessoa fora porque tá tomado de miomas. E quando tu vê a foto, a sensação que tu tem é que é um monte de... faltou a palavra, um monte de sacos gestacionais, parece um monte de mini gestações do lado de fora daquele útero. Eu tô falando isso pra vocês porque depois eu quero puxar esse papo aqui de novo, tá? Mas então vou seguir aqui no relato dela.
E aí, nesse momento, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a descoberta do mioma, essa dificuldade em arrumar o trabalho que ela quer, né, dentro das formações que ela tem, ela começou a se questionar enquanto está buscando essa cura e pensando assim: não, eu tô bem, eu vou na igreja, eu busco aqui me desenvolver. Não entendo o que tem de errado, assim que ela estava se sentindo. Aí um dia o pastor do local que ela, acho que se fala congrega, né? Por favor, pessoal que frequenta igrejas evangélicas ou pentecostais, acredito que é assim que se chama, por favor me corrijam se eu falar aqui alguma coisa errada, tá? Aí ela disse que o pastor lá do local que ela frequenta trouxe uma ministração sobre perdão. E aquilo ficou na mente dela, né? Ela, isso aqui... Sabe quando pega no coração, mas tu ainda não sabe aonde? Porque daí ela lembrou que quando ela se separou do pai da filha dela, foi muito sofrido. Na época, ela entrou em depressão e, inclusive, tentou cometer, tá? Que eu deixei aqui uma legendinha. E aí, foram em torno de 3 anos muito intensos, onde ela foi buscar tratamento. Ela foi correr atrás de perdoar o que aconteceu. E hoje ela falou que ela sente que ela perdoou. E que o pastor, nessa ocasião, ele até falou assim que o perdoar é tu conseguir falar sobre aquele assunto, pensar naquele assunto sem sentir nada. Como se fosse assim, sem sentir raiva, sem sentir vontade de chorar. Simplesmente tu vê aquilo como uma passagem que aconteceu na tua vida. Tu liberou aquilo dos teus ombros. Tu sabe que aconteceu, tu sabe que não é bonito tal coisa que aconteceu, mas tu perdoa, né? Pra não carregar aquilo contigo, ok? Então, ela ficou pensando, né? Nossa, parece que tem alguma coisa me falando que tem algo... Desculpa, gente, eu tô saracoteando pra lá e pra cá tentando achar meu chinelo. Pronto. Do nada no meio do vídeo, né? Ela sentia que ela ainda tinha alguma coisa pra perdoar, mas aquilo não tava vindo. Até que, olha só, em um dia o pastor falou isso na igreja, tá? No outro dia, ela foi na casa da mãe dela, quando de repente a mãe dela começa a falar de uma pessoa. E agora, de novo, fazendo um parênteses, né? Eu acredito que todos vocês que caiam aqui no vídeo, eu sempre bato nessa tecla, eu sempre digo, arquétipos não são uma coisa mística. Inclusive, eu já tenho até um vídeo falando sobre isso que eu vou deixar linkado aqui. Mas, todos nós que gostamos desse assunto, querendo ou não, a gente tem que ter a mente aberta. Então, geralmente, quem gosta de arquétipos também gosta de assuntos que são ligados ao espiritual, ao mágico, ao oculto, ao místico, correto? E é nesse momento que eu digo pra vocês que, olha, nada é à toa, nada. Quando tu entra num processo de autoconhecimento, quando tu está aberto a entender o que acontece contigo, quais são os padrões que te trazem até um certo momento e o porquê que tem coisas que tu não consegue modificar, a resposta vem. E vem de maneiras inimagináveis. Então, ela tá na mãe dela, a mãe dela comentando que se encontrou com uma pessoa e reparou, aquele homem, então, né, é um homem, deve estar, né, com obesidade mórbida, tava assim, muito acima do peso, dava pra ver que ele tava doente em relação a isso. E aí a mãe dela toda preocupada, né, falando, poxa, o fulano, né, ele já perdeu tudo, até a família ele já perdeu e desse jeito ele também vai perder a vida. Foi quando a pessoa que me trouxe o relato, de repente, ela se ouviu falando o seguinte pra mãe dela: pra mim é pouco. Daí ela levou um susto com aquilo que ela falou, porque ela disse, meu Deus, aquilo veio, eu não sei da onde, veio um... E eu larguei. E aí, o que ela viu? Aquilo trouxe uma virada de chave pra ela.
ela tinha esquecido de que ela foi na infância por esse cara. Ela falou assim, eu apaguei isso da memória até que eu tive o meu primeiro namorado. E depois, se eu não me engano, ela falou também quando ela casou, quando ela teve a filha dela. Ela falou algumas vezes, eu esqueci de anotar aqui, tá? Mas ela disse assim, isso me vinha em momentos ocasionais, porque a gente sabe que o nosso cérebro, ele costuma apagar situações de sofrimento para que a gente consiga seguir. Então, ela não tinha mais pensado naquilo, mas olha como que pode. Ela botou o arquétipo do beija-flor para movimento, só que ele é um arquétipo de cura. Aí ela ouviu o que o pastor falou e ficou, mas o que eu ainda tenho que perdoar? Pois a resposta veio, né? Dito e feito. E aí ela disse que foi algo que ela sofreu sozinha a vida toda, porque ela nunca compartilhou isso com a mãe dela. Ela falou assim que hoje, então, muito menos ela compartilharia, porque a mãe dela tem as questões de vida dela, e que ela sente que hoje isso seria um fardo muito grande para a mãe dela carregar, porque os pais, muitas vezes, eles não fazem a mínima ideia de que esse tipo de situação acontece com as pessoas que frequentam a nossa casa. Os pais acham que isso acontece com um louco no meio da rua, que a tua filha vai estar andando sozinha e vai acontecer alguma coisa. Então, a minha filha nunca anda sozinha, então não tem perigo nenhum de acontecer nada. E aí ela falou, né, que hoje ela conta isso pra mãe dela, ela sente que a mãe dela não ia conseguir lidar com isso, mais do que já tem coisas para lidar. Então, ela falou, né, a gente só consegue imaginar aqui o quanto foi uma semana difícil quando isso veio à tona. Ela chorou muito. Ela se sentiu muito sozinha. E de não ter com quem conversar. E ela até questionou a fé dela. Ela pensou, olha, eu não sou cristã de verdade, porque quem frequenta uma igreja cristã, seja qual for, a gente sabe que Cristo prega muito isso, né? Perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. E nós que somos réis mortais, a gente fala, ai Jesus, pois é, né? Mas é que tem uns que é difícil, né? Tem umas criaturas que fazem umas coisas pra gente que é difícil. E aí, ela ficou pensando muito sobre isso, sobre como que ela ia fazer pra perdoar essa situação, como que ela ia lidar com isso, porque veio pra fora, né? Até que ela teve coragem de falar com a pastora da igreja dela, chorando, obviamente, ela botou aquilo pra fora. E ela resolveu ter esse diálogo depois que ela assistiu uma ministração online de um outro pastor contando que ele também sofreu na infância e como que ele se sentia em relação a isso. E ela disse que tudo que ele sentiu, ela também sentia, aquilo tocou muito nela. E ela resolveu abrir, e a partir de ela ter contado para a pastora, ela conseguiu ir tirando esse fardo das costas, ela conseguiu ir ressignificando, conseguiu ir aliviando esse peso de dentro dela. E nesse momento, ela entendeu que o beija-flor, ele chegou para trazer a cura e a limpeza dessas memórias que ficaram ainda no subconsciente dela e que o arquétipo colocou para fora, que ela estava precisando lidar. Ela me relatou também que desde quando ela começou a jornada de autoconhecimento que ela vem trilhando, principalmente através do Ho'oponopono, ela trabalhou situações de rejeição, de abandono, como por exemplo o abandono do pai. E aí ela notou, conforme, eu sempre digo isso, né? Quanto mais tu cavoca, mais coisa tu encontra lá no teu subconsciente, tu descobre coisas que tu tem para curar, para perdoar, para ressignificar, para transmutar, né? E ela viu que ela tinha um problema
com vício em pornografia e masturbação. O que ela notou? Hoje, na religião que ela frequenta, isso é um problema, né? Ela falou pra mim, isso não é visto com bons olhos. E eu entendo o porquê não é visto com bons olhos. Aqui nós vamos respeitar a religião dela, né? E ela falou, eu entendi, me veio isso junto, de que como eu fui muito cedo colocada dentro dessas questões, eu tive acesso muito cedo a essas situações, eu acabei desenvolvendo esse vício. E aí ela me relatou que hoje faz 1 ano, se eu não me engano, que ela se livrou desse vício, ela já vem trabalhando esse autoconhecimento, mas que essa situação que aconteceu com o Beija-Flor trouxe esse gatilho de se tocar da onde esse vício tinha vindo. Eu posso fazer um outro vídeo falando sobre essa parte, vocês vão ver o quanto é um pouco difícil, porque o YouTube a gente tem que estar cortando aqui as palavras, né? Mas é um assunto muito mais profundo para eu entrar sobre o porquê que esses vídeos são tão problemáticos, aonde que isso nos pega, o que eles fazem com a nossa mente, tá? E é isso, gente. Olha eu respirando fundo. O relato dela foi esse. Então, o Beija-Flor, ela já vinha relatando Beija-Flor pra mim faz um tempo. Eu sinto que esse arquétipo chamou ela. E ela pensou que era por conta do trabalho. Mas primeiro tinha outras coisas para serem curadas antes de ela conseguir atrair esse trabalho. E é interessante o quanto, vocês podem reparar, na nossa vida, muitas vezes, nós temos situações que sempre trava. E a gente não sabe da onde. Quando tu limpa, quando tu cura, a vida flui. Isso é fato. Então, tudo isso é muito recente. Ela ainda não tem um relato de, agora já consegui o meu emprego, tudo mais, né? Ela já quis contar logo assim que aconteceu. Mas ela trouxe um alerta, eu vou colocar aqui pra vocês. Ela fez o áudio falando pra eu dizer pra vocês, mas eu não conseguiria falar melhor do que o que ela tá falando. Então, pra encerrar esse vídeo, fica esse áudio dela aqui de alerta pra todos vocês. Que assim, Bruce, ainda mais que você foi professora, você deve ter ouvido casos e casos na escola. E eu também já fui conselheira tutelar, então assim, cara, enfatiza muito pra todo mundo ficar cuidado com as crianças, com o adolescente. Quando chegar aquele parente, aquele vizinho, aquele seu amigo com a criança ficar incomodado. Todo mundo acha que esses aliciadores, esses molestadores, esses sofredores estão longe. E não estão, fazem parte do hall de amigo. São íntimos da casa. Que é aquilo, quando a criança quiser chegar para falar, ninguém vai acreditar. Aí vai imaginar que é devaneio da criança, que a criança tá fantasiando, que a criança não sei o que. Então, acaba caindo no esquecimento, porque é um jeito do nosso cérebro nos manter também. E assim, quando as coisas a gente começa a estudar, né, sobre autoconhecimento, começa a ter mais autonomia das nossas emoções, muitas coisas a gente vai lembrando de gatilhos, de trauma de quando a gente era criança, né? E assim, quando as coisas vêm à tona, uma das coisas que eu aprendi na terapia, quando alguma coisa começa a se repetir para você, que vem à tona um certo tema, é porque você já está hábil para poder enfrentar, para cicatrizar aquilo que está na sua mente, para colocar para fora, para falar, para expor, para ajudar outras pessoas, porque a partir do momento que você é curado, que você é sarado, você pode ajudar e sarar outras pessoas também. Então deixa isso bem claro, que a pessoa sempre é do meio, do círculo familiar. E outra coisa que você tem que falar também, se você puder, é claro, que menino também sofre abuso, tá? Eu via muito isso quando eu trabalhava no conselho tutelar, só que é mais difícil de falar pelo fato de ser homem, pelo fato de ser menino,
foi o fato de se expor. E outra, se eu não estiver enganado, eu acho que foi em 2011, 2012, que foi aceito, acho que pela Câmara, essa questão também, porque antigamente não era, né? Não era nem tido como estupro, só para você ter uma noção da gravidade, né? Era molestado, era qualquer coisa, você não podia usar a palavra estupro por um menino, que o menino foi estuprado, entendeu? Não tinha. Então até nisso as nossas leis são atrasadas, sabe? Porque é tanto para um como para outro hoje, graças a Deus. E é uma questão de lei, né? Que alguns anos atrás mudou a lei, que a pessoa que passou por essa situação, por esse crime, porque é um crime, um abuso, ela pode denunciar em qualquer época. Agora não tem mais aquilo, tem que denunciar até tanto tempo, até tantos anos, não. Agora ela pode denunciar sempre, porque quem sofre disso, né, que eu acho que é uma canalice, não muda o perfil. Se não estiver em tratamento, não muda o perfil. Então você imagina um cara desse, quantas crianças que ele pode ter defraudado emocionalmente, ter abusado, ter molestado, né? É complicado. Mas, amém, a meta é ajudar outras mulheres. Aí as coisas não funcionam, tipo lei da atração e não sei o que, e as pessoas não sabem o porquê, porque não sabem lidar com um lado sombra, né? Que é o que vem para nos curar, para nos ajudar a avançar, ajudar a olhar e a se cuidar. E gratidão por tudo, viu, minha linda? Beijão. Dá beijo na cachorrinha. Até beijo pra Kylie, ela mandou. Então, vocês viram aí o que ela trouxe, né? É um alerta muito sério para todos. E eu, para finalizar esse vídeo, trago um pedido e um alerta, em especial para mulheres, como ela falou, meninos e homens também podem passar por essa situação. Mas o meu público é majoritariamente feminino, a grande parte, que é assim, 99% é mulheres que frequentam esse canal. E vocês não têm noção a quantidade de vocês que chega até mim contando que sofreu na infância. É gigante a quantidade de relatos. E vocês precisam trabalhar o fato de que a culpa nunca, jamais, em hipótese alguma, foi de vocês. Nunca, tá bom? Se eu puder indicar duas coisas. Os conteúdos da Louise Hay, porque a Louise Hay explica a origem de doenças. Inclusive, ela é uma pessoa que teve câncer de útero devido a uma situação igual essa que aconteceu na infância dela. Busquem sobre a Louise Hay para vocês verem, né? Como que ela curou esse câncer. É uma mulher assim que eu admiro demais, que deixou um legado, deixou um conteúdo maravilhoso para nós podermos trabalhar as nossas questões, tá? Então, a Louise Hay. E também busquem, obviamente, né, gente, médicos, terapeuta, psicólogo e até pessoas da área holística que trabalham diretamente com isso. Tem pessoas que são especializadas em doenças que ocorrem, por exemplo, nas mulheres, nos nossos órgãos. Por que as mulheres têm tanto câncer de mama? Por que as mulheres têm tanto problema com HPV, com miomas, até com candidíase, infecção urinária? Tu vai ver, tem uma situação do teu mental que tá criando aquilo. E muitas vezes vem por coisas reprimidas da infância, ou de parceiros que passaram pela tua vida, que trouxeram padrões que não foram legais e que a gente tem que limpar, curar, liberar, transmutar, para que a gente fique em paz. Nós mulheres, nós estamos vivendo nessa sociedade que ainda é muito machista, em que quantas vezes a gente vê casos na mídia de mulheres que passaram por situações como que a gente está contando hoje, crianças, e são completamente invalidadas. E que a culpa é colocada na vítima. Como é que fica? Nós mulheres que temos que nos abraçar e nos ajudar. É nós que temos que estender os braços umas para as outras para nos ajudar dentro de situações assim.
tá bom, mulheres? Homens também que estão aqui, que talvez já tenham passado por isso, ou que tenham suas parceiras, suas mães, suas tias, suas irmãs, e querem ser homens que realmente nos apoiam, que não sejam os homens que fazem isso com essas mulheres, com essas crianças, ok? Eu sei que hoje o vídeo foi pesado, mas eu achei esse relato importante porque os arquétipos são coisa séria, sim. Eu sempre gosto muito de brincar nos vídeos, sorrir, porque eu sou uma pessoa sorridente, eu sou uma pessoa sempre feliz com a vida, mas às vezes a gente tem que ir para o outro lado da história. A gente brinca até, tem aquela frase, né? A vida não é um morango. Eu posso transformar minha vida no morango, mas eu sei que o mundo aí fora não é um morango. Acontecem muitas coisas difíceis e eu tô aqui para trazer informações e ajudar o maior número de pessoas que eu puder. Então hoje vocês viram o caso de uma pessoa que usou o arquétipo do beija-flor e trouxe para fora essa sombra enorme para ela lidar, curar e transmutar dentro dela. Quem estiver passando por situações na sua vida que esteja pronto, entregue para usar esse arquétipo, use. Mas, como eu trouxe, não deixe de buscar ajuda. Ajuda correta. Ajuda médica, psicológica, terapêutica, para que vocês consigam ter o apoio de alguém para conversar sobre isso, não sofram sozinhos. Busque um grupo de apoio, ou pelo menos alguém que tu confie muito, que possa te ajudar com tudo isso. Tá bom? Um beijo enorme para vocês e até o próximo.